Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a nosso aulão de lançamento do curso preparatório para o concurso da Prefeitura de João Pessoa, né? Lembrando que esse edital é especificamente para vagas de agente de combate a endemias e de agente comunitário de saúde. Vamos falar um pouquinho do edital? Bom, antes de falar do edital, vou me apresentar, né? Meu nome é Ana Flávia, tá? Eu sou psicóloga, sou professora de saúde pública, tá? Nós somos aqui do âmbito de Minas Gerais. Nosso curso, né, começou aqui no estado de Minas Gerais, especificamente Belo Horizonte, e agora estamos expandindo para outros estados, tá? Nós já participamos aí do concurso de Recife, preparamos os alunos, estamos preparando, na verdade, para o concurso de Jaboatão dos Guararapes, e agora estamos chegando aí em João Pessoa. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu vou falar um pouquinho do edital e qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar uma mensagem. Vamos lá? Então, o concurso de João Pessoa é para os cargos, né, de ACS e ACE. As inscrições já começaram, tá? Começaram dia 12 de agosto e vão até o dia 16 de setembro, tá? A banca que vai fazer o concurso é a IDECAM. E lembrando uma coisa aqui, ó, que chama muita atenção e que motiva muito, é o número de vagas, né? O número de vagas bastante expressivo, 432 vagas. Então, se você realmente tem o objetivo de ser ACS, que é Agente Comunitário de Saúde, ou ACE, que é o Agente de Combate às Endemias da Prefeitura de João Pessoa, essa é a sua chance, tá? Muitas vagas, tá? E a prova ainda vai acontecer no dia 1º de dezembro, tá? Então, é um prazo significativo que, para quem quiser, vai conseguir, tá, gente? Nós temos 4 meses para poder estudar para essa prova, tá? É tempo suficiente para podermos estudar o conteúdo do edital, né? Que é o português, a informática e a parte aí de legislação do SUS. Lembrando aí dos cargos, o ACS, Agente Comunitário de Saúde, tá? Quais são os requisitos para você se candidatar à vaga de ACS? Você precisa ter o nível médio completo e residir na área de atendimento, tá? O agente de combate às endemias, você só precisa ter o nível médio completo. Ou seja, se você mora em outro estado, em outra cidade, você pode se candidatar à vaga de agente de combate às endemias? Você pode. Agora, para se candidatar à vaga de agente comunitário de saúde, você tem que morar, como fala aqui, residir na área de atendimento, tá? E não adianta você querer mudar para lá, né? Agora. Por quê? Porque a lei fala que tem que residir na área de atendimento até a data da publicação do edital. Beleza? Agora, ACE, não, para ser ACE, o único requisito é ter nível médio completo, tá? Lembrando que o piso salarial do ACS é 2 salários, né? Então, isso aqui está abaixo. Provavelmente vai haver uma errata em relação aqui ao salário. Beleza? Então, vamos lá. Vocês terão que fazer prova de quê, né? Para conseguir aí a aprovação na prova da Prefeitura de João Pessoa. Vocês farão 20 questões de língua portuguesa. Muitas questões, né? Cada uma vai valer 2 pontos, totalizando aí 40 pontos. Farão 10 questões de informática, também valendo 2 pontos cada uma, e totalizando aí 20 pontos. Conhecimento do SUS, tá? 20 questões, peso 2, totalizando aí 40 pontos. Vale lembrar que, diferente dos outros editais, esse edital da Prefeitura de João Pessoa não vai cobrar o conteúdo específico, né? Normalmente, as outras bancas, né, de outras prefeituras cobram aí a parte específica, que é diferente para a ACE e para a ACS. Não é o caso dessa prefeitura. Essa prefeitura de João Pessoa vai cobrar 20 questões do SUS, tá? Ou seja,
as mesmo conhecimento, né? Mesmas matérias, que eu quis dizer, mesmas disciplinas, tanto para o ACS como para o ACE, tá? Lembrando que para você ser aprovado, você tem que fazer no mínimo 50% do total de pontos, tá? Não podendo obter nota igual a 0 em qualquer uma das disciplinas. Então, não adianta você fechar a prova, gabaritar a língua portuguesa, gabaritar o SUS e zerar a prova de informática. Beleza? Você tem que E aí, o total de questões tem que ser 50% também para você ser aprovado, tá? Aprovado não significa que você vai estar dentro das vagas, beleza? Mas para aprovação, 50% do total de pontos. Beleza? Data da prova, 1º de dezembro de 2024. O agente de combate às endemias fará a prova no turno da manhã, no período de 8 a meio-dia, e o agente comunitário de saúde fará a prova no turno da tarde, de 15 às 19 horas. Tá? Então, é tempo suficiente para você poder estudar aí para essa prova. Lembre-se que as inscrições já começaram, tá? Então, é importante você entrar no site da IDECAM e já fazer a sua inscrição. As inscrições começaram no dia 12 de agosto e vão até o dia 16 de setembro. Beleza? Tá. Agora eu vou falar um pouquinho do nosso curso preparatório, tá? Nós hoje estamos lançando o curso preparatório, inclusive com valor promocional de lançamento, tá? Só hoje, esse valor é válido para hoje, que primeiro eu vou falar quais são os professores, né? Lembrando que são 3 matérias. Então, nós vamos ter aí a língua portuguesa. Quem vai ministrar é o professor Rodrigo Fonseca. Esse curso é um curso gravado, mas contempla todo o conteúdo do edital, tá? Noções de informática, professor Gilmar Nunes, todo o conteúdo de acordo com o edital. E língua portuguesa. Legislação do SUS, né? Professora Ana Flávia. Parece comigo? Não, prof, que você está mais jovem, mas sou eu mesmo. Então, a parte de legislação do SUS, que é gigantesca, né? É todo esse conteúdo aqui. É muita hora de aula, tá? Mas, né, com disciplina e um direcionamento correto, nós vamos conseguir aí a tão sonhada vaga, né? Nesse concurso aí de João Pessoa, tá bom? Gente, o nosso curso, eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo, tá bom? Lembrando que o valor promocional é só até hoje, que é o dia do lançamento, tá? A partir de meia-noite, nós já iremos para o segundo lote do curso, tá bom? O curso, ele custa R$ 187,00 só hoje. A partir da manhã, já será outro preço, porque nós vamos para o segundo lote. Lembrando que engloba o curso completo, tanto de português, como informática, como de saúde pública, tá? E as aulas ficarão disponíveis na plataforma da Hotmart por um período de 1 ano. Então, você tem acesso qualquer dia, qualquer horário, tá? Por um período de 1 ano, ok? Então, né, para a gente inaugurar o nosso curso, para a gente lançar o nosso curso, eu vou fazer com vocês algumas questões, tá? Da banca IDECAM, relacionada aí aos princípios do SUS. Eu sei que tem muita gente que vai fazer essa prova que nunca estudou a legislação do SUS. E, devido a essa demanda, eu vou fazer questões mais tranquilas, tá? Não mais tranquilas, mas eu posso falar assim, questões básicas, tá? Que caem em qualquer concurso e que é a base do Sistema Único de Saúde. Você precisa de entender dos princípios para poder entender qualquer programa, política ou projeto do SUS. Combinado? Então, vamos lá. Questão de número 1. Questão de número 1 é da banca IDECAM. Todas as questões que eu trouxe hoje é da banca IDECAM, que é a banca que vai fazer aí, a instituição que vai fazer a prova para a ACS e a ACE da Prefeitura de João Pessoa. Então, vamos lá. Todos os estados e municípios devem ter conselhos de saúde, compostos por representantes dos usuários do SUS, dos prestadores de serviço, dos gestores e dos profissionais de saúde. A porta de entrada do sistema de saúde deve ser preferencialmente a atenção básica.
são consideradas unidades básicas de saúde, exceto. Então, para a gente entender melhor, o que eles estão falando aí? Que a porta de entrada do SUS deve ser preferencialmente a atenção básica, né? Quando eles falam em atenção básica, eles estão falando de um nível, né, de complexidade do SUS. Porque o SUS ele é organizado de forma regionalizada e hierarquizada. Então, essa hierarquia que existe dentro do SUS é relacionada aos níveis de complexidade do sistema. Então, qual que é a principal porta de entrada do usuário ao SUS? É o que a gente chama de nível primário, ou de atenção primária, ou de atenção básica, tá? É aquele serviço mais próximo da casa do usuário. Antigamente, a gente falava de posto de saúde, não é assim? Então, essa é a principal porta de entrada. E aí a questão perguntou o seguinte: são consideradas unidades de atenção básica de saúde, exceto, né? Hospital. Hospital é uma unidade de atenção básica? Não, né? Hospital está no nível de atenção terciário, né? Lembrando que o SUS tem atenção primária, secundária e terciária. Então, o hospital hoje não é a principal porta de entrada. Posto de saúde, ok. Centros de saúde, ok. E unidade de saúde da família, ok. Tá? É o serviço principal, né? Não é o serviço principal, é o de principal acesso. Tá? É o mais fácil, porque é o mais perto, né, da casa do usuário. Hoje a gente não fala mais posto de saúde, não fala mais centro de saúde para a prova, né? Para a sua prova, eles podem se referir ao USF e ao UBS, né? Que é o antigo posto de saúde. Qual que é a diferença de USF para UBS? Para ser considerada USF, tem que ter naquela unidade de saúde, no mínimo, uma equipe de saúde da família. Se não tiver equipe de saúde da família, naquela UBS, ter, por exemplo, só equipe da atenção primária, são coisas diferentes, aí nós vamos chamar de UBS. Beleza? Tranquila essa questão? Então, vamos para a questão de número 2. Com relação aos princípios doutrinários do SUS, assinale a alternativa incorreta. Bom, os princípios do SUS, o que é princípio, gente? É a base de construção de alguma coisa, não é assim? Então, no SUS, existem princípios doutrinários e princípios organizativos, tá? Então, é importante que você saiba classificar os princípios, tá? E aí, nós vamos classificar em princípios doutrinários e em princípios organizativos, tá? Qual que é a diferença? Doutrinários, base de construção do SUS. Organizativos, são aqueles princípios que ajudam a organizar o sistema de saúde, tá? E nós temos aí os princípios doutrinários e os princípios organizativos. Princípios doutrinários, quais são eles? Universalidade, integralidade e equidade. Princípios organizativos. Primeiro, a gente vamos colocar aqui um macete, né? O de universalidade, I de integralidade e E de equidade. Os organizativos, eu costumo falar, né? Esse macete, que é muito nosso, do curso Transformar, concurso da saúde, que é o Pare e Decore. O PA é de quê? De participação da comunidade. O RE é de quê? De regionalização e hierarquização. O I é de quê? De intersetorialidade. O D, de descentralização e comando único. O CO, de complementariedade do setor privado. E o RE, de resolutividade. Agora, dá para fazer a questão? Então, vamos lá? Então, vamos voltar na questão. Então, vamos lá, gente. A questão, o que a questão pediu? Com relação aos princípios doutrinários do SUS, assinale a alternativa incorreta. Então, nós aprendemos que os princípios doutrinários é o UI, né? Universalidade, integralidade e equidade. Equidade, verdadeiro, princípio doutrinário. Integralidade, verdadeiro. Universalidade, verdadeiro.
E descentralização não está entre os princípios doutrinários do SUS. Mas descentralização é um princípio que organizativo, né? Então, descentralização, princípio organizativo do SUS. Beleza. Aqui é para vocês entenderem os conceitos, né? A diferença entre igualdade e equidade. Todos os dois são princípios do SUS, tá? Mas a equidade está dentro dos princípios que a gente chama de doutrinário, né? A igualdade é princípio do SUS, está no artigo 7º da Lei 8080, mas ela não tem classificação, ela é simplesmente um princípio do SUS, tá? Então, o que significa igualdade? Significa que todos são iguais perante a lei, né? Só que aí entra a equidade. E a equidade fala o seguinte: dentro de um conjunto de pessoas iguais, existem aquelas que têm necessidades diferentes e deverão ser tratadas de forma diferente. É o que aconteceu aqui. Igualdade, tá vendo? Todas as bicicletas iguais para diferentes tipos de pessoas, ou seja, não atendeu a necessidade de cada caso, né? Aqui atendeu? Atendeu. Então, a bicicleta foi adaptada para atender a necessidade de cada pessoa. Então, isso aqui é o princípio da equidade. Aí estão os conceitos, tá? Vou deixar esse material para vocês disponível, né? Quem quiser, é só clicar no link aí na descrição do vídeo, né? Aproveita para inscrever no canal. Quanto mais pessoas fizer a inscrição no nosso canal, né? Maior a chance da gente ter mais vídeos, né? De exercícios, mais vídeos de teorias, para vocês poderem estudar e conseguir aí a tão sonhada vaga no concurso, tá bom? Questão de número 3. É um dos princípios organizativos do SUS. De acordo com este princípio, o poder e a responsabilidade sobre o setor são distribuídos entre os 3 níveis de governo, objetivando uma prestação de serviços com mais eficiência e qualidade, e também a fiscalização e o controle por parte da sociedade. Essa descrição se refere a... Gente, é um tipo de questão que não necessariamente você teria que saber o conceito, né, de cada princípio. Mas se você soubesse, né, quais são os doutrinários e quais são os organizativos, você já conseguiria fazer a questão. Por quê? Porque a banca deixou claro, é um dos princípios organizativos, né? E vamos fazer por eliminação? Que a gente já aprendeu que os princípios doutrinários são 3: universalidade, I de integralidade e E de equidade. Então, vamos eliminar esses 3 princípios. Ó, a universalidade não pode ser, porque é doutrinário. B, descentralização pode ser? Pode, né? Porque descentralização não é princípio doutrinário. Equidade do sistema também não pode ser, porque é doutrinário. E integralidade também não, porque é doutrinário, né? Então, sobrou para a gente marcar o B, a B de Bosque da Esperança, né? B de Bosque da Esperança. E a resposta é descentralização. Não precisava nem de entender esse conceito, tá? Mas o que é descentralizar, prof? Descentralizar é compartilhar as responsabilidades entre as esferas de governo, né? De quem que é a responsabilidade das ações e serviços de saúde no âmbito dos municípios? É o que a gente chama de descentralização e comando único, né? Esse comando único é em cada esfera de governo. Ou seja, quem que é o comando único das ações e do serviço de saúde no âmbito dos municípios? Secretarias Municipais de Saúde. Quem que é o comando único das ações e serviços de saúde no âmbito dos estados? Secretarias Estaduais de Saúde. Quem que é o comando único no âmbito da União? Ministério da Saúde. Beleza? Ótimo. Vamos para a questão de número 4. Questão de número 4 fala o seguinte: as ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda a alguns princípios, dentre os quais a... Bom, está falando aqui,
né? Te contou uma historinha que o SUS é organizado, né, de forma de acordo com as diretrizes previstas no artigo 98 e, além dele ser organizado de acordo com as diretrizes previstas no artigo 98, ele segue alguns princípios. E aí ele está perguntando, dentre as opções abaixo, qual delas é considerada princípio do SUS? Então, vamos lá. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Já chama a resposta. Prof, essas questões estão fáceis demais, né? Que bom que você está achando fácil, né? Essa aula foi uma aula bem introdutória mesmo, né? É a base de construção do SUS, tá? E cai, né? Como vocês viram, são questões da banca e Decam. A B fala assim, utilização da epidemiologia exclusivamente para o estabelecimento de prioridades. Por que essa tá falsa? Porque a epidemiologia, ela é utilizada para estabelecer prioridades, para alocar recurso e para orientação programática, não exclusiva para estabelecer prioridades. Então, se a questão tivesse trazido utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática, aí a questão estaria correta, tá? Porque isso é princípio do SUS. Mas quando eles colocam exclusivamente, aí fica falso por causa disso, beleza? A C fala centralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Falso, porque a gente já viu que um dos princípios do SUS é a descentralização e não centralização. Separação no nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, né? Como qualquer banca, eles vão, em algumas questões, trocar as palavras, né? Essa opção de resposta ela ficou errada, porque não é separação, né? O princípio do SUS chama integração, tá? Então, é integrar em nível executivo as ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Então, essa questão ficou falsa. Aqui eu deixei aí para vocês, tá? Para vocês saberem que, além dos princípios organizativos e dos princípios doutrinários, existem outros princípios que não têm classificação, que estão lá no artigo 7º da Lei 8080, mas que também são princípios do SUS, tá? Como, por exemplo, olha esse aqui, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, tá vendo? Esse aqui é um princípio do SUS. Só que ele não é doutrinário, ele não é organizativo, ele é simplesmente um princípio do SUS. Então, a gente tem que ficar atento, porque é muito fácil gravar aqueles princípios de uma palavrinha só, né? Universalidade, integralidade, equidade, igualdade, participação da comunidade, regionalização, né? Mas a gente tem que ficar atento e lembrar que existem outros princípios, tá? Então, o que está de verdinho aqui são esses outros princípios que estão aí no artigo 7º da Lei 8080. No ano passado, em 2023, foi introduzido um novo princípio, a Lei 8080. É importante você fixar, né, você entender e memorizar qual que foi o último princípio que foi introduzido na lei, porque isso já foi questão de prova, né? Esse ano, várias bancas já cobraram aí qual que foi o último princípio introduzido na lei. Então, se te perguntar isso, você vai falar que o último princípio foi proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários e especial atenção à identificação de maus tratos, de negligência e de violência sexual praticado contra crianças e adolescentes, tá? Então, esse aqui foi o último princípio. Lembrando que a Lei 8080, onde tem esses princípios, ela é uma das leis orgânicas da saúde, né? E ela foi aprovada no ano de 1990. Beleza? Vamos fazer mais uma questão. A universalidade, como princípio do SUS, é entendida como a igualdade de acesso de todas as ações e aos serviços públicos de saúde. Falou de acesso, lembra de universalidade, né? Vamos ver as outras. B, a divisão das responsabilidades com a saúde da população pela União, Estados e municípios. Falou de divisão de responsabilidade, ou seja, de compartilhar as responsabilidades. Isso aqui é o princípio da descentralização, né? E não
princípio da universalidade. A disponibilidade das ações e os serviços públicos de saúde em todos os lugares e acessíveis à população. Essa aqui dava até para desconfiar, né? Mas serviço disponível em todos os lugares, né? O que ele chama de serviço disponível em todos os lugares, né? E falar que é de acesso a toda a população. Quando a questão é assim, a gente escolhe a maiorzinha, né? Então, a gente fica com a letra A, que é maiorzinha, né? Ou menos pior. D, o usuário do serviço de saúde do SUS, que deve ser atendido de maneira integral, ou seja, deve ter todas as suas necessidades de saúde resolvidas. Não, aqui eles já estão falando do princípio da integralidade, não do princípio da universalidade, né? Então, a resposta aqui ficou letra A, né? A banca entende, por causa da palavra acesso, né? Por mais que tenha igualdade, isso aqui é o princípio da universalidade. E para a gente terminar essa parte introdutória aí dos princípios do SUS, vamos à questão de número 6. A regionalização, que é um dos princípios do SUS, significa, primeira coisa, toda vez que você vê essa palavra regionalização e estiver relacionada aos princípios do SUS, você lembra que regionalizar é organizar os serviços. Como assim, prof? Você vai organizar os serviços de modo que o usuário tenha acesso e o acesso seja o mais próximo da casa dele. É essa forma que o SUS é organizado, né? De forma regionalizada e hierarquizada, beleza? Então, vamos ver o que é esse princípio que eles chamam de regionalização. A, dividir o financiamento da saúde pública no Brasil. Tem nada a ver com financiamento, né? Responsabilizar os municípios pela oferta de todos os serviços de saúde do SUS. Os municípios, eles não são responsáveis por todos os serviços de saúde. O que a Constituição fala é que a saúde é direito de todos e dever do Estado, né? Mas ser direito de todos não significa que o SUS tem que prestar assistência à saúde em todos os níveis de complexidade do sistema dentro de todos os municípios. Não é assim que funciona. Porque se o usuário chegar e o município dele não tiver um serviço que atenda a necessidade dele, ele pode ser encaminhado para um município mais próximo. Beleza? Então, não é essa. C, dividir as responsabilidades fiscais da aplicação dos recursos públicos em saúde. Novamente, a questão falando aqui de financiamento, né? Que não tem nada a ver com o princípio da regionalização. Organizar. Olha a palavra organizar aqui, ó. Né? Então, organizar os serviços de saúde em cada região para que a população tenha acesso a todos os tipos de atendimento. E aí fica correto, porque quando fala de região, o que é região? É um conjunto de municípios. E aí sim, né? O SUS é organizado dessa forma. Região de saúde é um conjunto de municípios limítrofes. Então, se não tem o serviço em um município, o gestor daquele município vai pactuar com o município mais próximo que atenda a necessidade desse usuário. Então, certinho, a resposta aqui, letra D, de Deus me ajuda. E letra E, estabelecer o total de recursos que os estados e municípios podem receber pelos procedimentos realizados de média e alta complexidade. Cismaram, né? Com recurso financeiro, que não tem nada a ver com o princípio da regionalização, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho, né? Espero, caso vocês queiram acompanhar, né, o nosso Instagram, é @transformarconcursos, né? E o meu é @AnaFlaviaProf, tá? Então, bons estudos para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau!